Muito obrigada. Excelências, permitam-me convidar agora Sua Excelência, Sr. Deputado Alfredo Tomás Magumice. Caro colega, tem a palavra. Obrigado, Sua Excelência. Sua Excelência, Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, membros do Governo, Suas Excelências, deputados, meus pares. Excelências, permitam-me, em primeiro lugar, que ainda no espírito da Páscoa, saúde a todos os moçambicanos, e em especial aos cristãos, e sobretudo exalte ao meu bom Deus. Excelência, permita ainda que, em viva voz e de todo entusiasmo, saúde o querido, amado, incansável filho dos moçambicanos, General Afonso Macacho Marceta da Cama, o presidente da Renamo, o verdadeiro lutador pela democracia, justiça, equilíbrio sociopolítico para todos os moçambicanos, que de forma incansável e abnegada luta para trazer luz e visão democrática para o país. Aproveito também esta ocasião para saudar pela primeira vez a população de Manica, o meu círculo eleitoral, que confiou-me para o exercício da deputação nesta casa. Pedi a palavra para apresentar a minha inquietação em relação ao documento que hoje discutimos. Falo da proposta do Programa Quinquenal do Governo para os anos 2015-2019, cuja apreciação ao documento deixa e levanta muitas preocupações e dificuldades para entender até que ponto o governo do dia é sério para resolver os problemas que enfermam o povo, que de quinquênio em quinquênio vem sendo enganado de promessas em promessas. Falo assim por aquilo que eu ouvia dizer. Agora posso ver, posso palpar, posso confirmar que Moçambique, que a Renamo e a maioria dos moçambicanos vive, não é o mesmo Moçambique que a minoria da Frelimo, que propõe este programa quinquenal vive. Ora, vejamos, este documento, falo do PQG, tem como primeira prioridade, passo a citar, consolidação da unidade nacional, da paz e da soberania. Esta prioridade é exatamente a mesma em relação ao quinquênio 2010-2014. Sei que estão maquetados para dizerem que é um processo contínuo de construção, da consolidação da unidade nacional. É verdade. Mas a minha preocupação é que alguns camaradas do governo façam a interpretação contrária do espírito real desta prioridade. Acredito que todos nos lembramos do quinquênio passado, tão frustrante foi para os moçambicanos pela maneira como foi operacionalizada esta prioridade. Aliás, este governo copiou o espírito e a letra do governo passado. Espero que todos nós lembremos quando, há poucos dias atrás, ouvimos e vimos o filho querido dos moçambicanos, falo do presidente Afonso Macacho Marcelo da Cama, a explicar às populações de Moçambique das provocações feitas pelas forças de defesa e segurança da Frelimo em Guijá, na província de Gaza, aos comandos da Renamo. Isto é para exatamente cumprir o espírito frelimista desta prioridade, a guerra contra os moçambicanos, para justificarem a drenagem dos bilhões de meticais para os Ministérios de Defesa e Segurança e destes para as contas pessoais e do clube.
Excelência, a agricultura, embora seja um setor cuja posição em termos de prioridades já está definida pela Constituição da República no seu artigo 103, a presente proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 não dá a devida consideração ou importância a este comando constitucional pelos motivos seguintes. A linha A. O Governo apresenta, mesmo que em linhas gerais, como vai resolver a questão dos nós de estrangulamento do setor da agricultura. Falo de problemas estruturais que afetam o setor. Concretamente, a questão de infraestruturas hidráulicas de pequenas e médias dimensões, a questão da disponibilidade de insumos agrícolas, fertilizantes e sementes como exemplo, alfaias agrícolas de forma sistemática e consistente, e da criação de rede de uma rede robusta de comercialização de produtos agrários, ao invés de alargar a Estrada Nacional número 4 para mais importações de comida da vizinha África do Sul. Como se não tivéssemos terra fértil, água e pessoas para produzir. Digo mais, o país assinou a declaração compromisso, a chamada Declaração de Maputo, onde o governo comprometeu-se a aplicar 10% do PIB no setor da agricultura. Mas nem em traços gerais e muito menos um cheirinho desse entendimento consta deste plano quinquenal do governo 2015-2019. O país, de forma cíclica, tem sofrido de secas e cheias que afetam drasticamente as populações, sobretudo no setor da agricultura, causando sucessão de anos de fome um pouco por todo o país. Estes fenômenos naturais, até certo ponto, desencorajam os produtores que teimam de forma individual e a risco próprio a aumentar as suas áreas de produção e a diversificação da produção por medo de perderem tudo quanto ganharam. Esta proposta não apresenta a estratégia de alguma forma de financiar as atividades agrárias, por exemplo, introdução de bancos virados para financiar a agricultura, muito menos apresenta a proposta de seguro de produção, falo de seguro de colheita, como forma de reduzir ou minimizar os riscos nesse setor. A investigação científica é um pilar fundamental nesse setor, uma vez que não será possível caminhar para a produção de alimentos e outros bens de forma sustentável para o mercado interno e externo, sem estar ancorados a uma investigação agrária apurada. Daí a necessidade de institucionalização neste programa quinquenal do governo de um fundo de investigação agrária para o país. Aliás, existe também, para lembrar, um protocolo assinado para financiar a investigação geral de cerca de 1% do PIB. Gostaria que este valor fosse maioritariamente empregue no setor da agricultura, de forma que possamos começar a produzir e caminhar de forma segura para o que produzir, onde produzir, como produzir e que quantidades a produzir. Excelência, a questão do fundo vulgo 7 bilhões é de entender da RENAMO que este valor devia ser gerido pelas instituições vocacionadas para o efeito. Mas como o governo da Frelimo insiste, exigimos que sejam revistos os termos de referência e os objetivos do fundo e a sua estratégia de distribuição ou atribuição deste valor. 2. O Conselho Distrital, que aparentemente decide a quem atribuir o valor, seja revisto e que membros da RENAMO sejam inclusos também com base num critério bem definido. No capítulo concernente à provisão de acesso aos serviços de água, saneamento, estou bastante indignado pelo fato de o governo ter excluído os distritos de Machaze e Tambara, na província de Manica, Machanga e Babava, em Sofala, na lista dos distritos prioritários com fundos já garantidos para a reabilitação e expansão dos sistemas de abastecimento e distribuição de água. Outro sim, no mesmo capítulo, o governo elegeu 3 ou mais distritos por província, mas para as províncias de Manica e Sofala, elegeu 2 e 1, respectivamente. Excelência, concluindo,
Por razões acima expostas, recomendo à Magna Casa do Povo para reprovar este programa quinquenal do governo 2015-2019, porque não corresponde à expectativa do povo moçambicano. Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado aos moçambicanos.